Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Escola Linux, hoje trazendo nosso ilustríssimo professor Marcos Pitanga. Seja muito bem-vindo, Marcos. A gente vai falar um tema muito importante hoje sobre perícia forense computacional. É isso aí, já temos aqui 20 pessoas na sala, tá? O Pitanga vai começar a gravar aí. Pessoal, vai se apresentando aí no chat, coloca nome, local e o que faz da vida. Vinícius, Laurence, Celso, Guilherme, Simônia, Josué, Karen, Matheus, Alain, Edgar, Luiz, Seicião, Henrique, Taunay, Cláudio, Márcio e Joel. Já estamos com 20 pessoas na sala aqui. Vou colocar aqui no chat aqui. Paulo Henrique Oliveira, CEO Linux Solutions. Moro em Campinas, né? Mas estou hoje em Goiânia. Então, vou botar aqui que eu estou em Goiânia. Pronto. Galera, coloca isso aí. Vamos lá. Aí, ó. Vinícius, legal, seja bem-vindo. Celso, Edgar, bacana. Luiz, Simônia. Legal, já estamos com 22 pessoas na sala. Pitanga, coloca aí também você. Marcos Pitanga. Bora, o que você faz aí? Mestre? Não, mas tá na apresentação, gente. Tá na apresentação. Tá bom, deixa eu botar no chat aqui. Tá lá. O Maurício aqui é meu vizinho, pô. Rio das Ostras. Eu tô aqui em Cabo Frio, ó. Aí tá aqui a 1h30. Já dá para marcar um churrascão aí. Já dá para Galera, Simônia, DF. Legal, Simônia. Eu tô em Goiânia. Terça-feira eu tô em Brasília. Bacana. Palhoça, Santa Catarina. Nunca fui, não. Já fui em Floripa. Já fui em Joinville. Legal, galera. Tocantins, Josué. Tem uma coisa que é um lugar que eu queria conhecer. Tocantins não conheço ainda não. Barueri. Devo estar visitando aí Barueri mês que vem, que eu vou num cliente nosso aqui. Bacana. Guilherme de Brasília. Mais um de Brasília. Bacana, Guilherme. Alan, HPC, São Paulo. Tô ligado, não sei se Pessoal, vou fazer uma perguntinha aqui rapidinho. Vou rodar uma pesquisa, tá, Pitanga? Qual o seu nível de conhecimento sobre perícia forense computacional? Tá? Então, pessoal, se vocês puderem responder aí na pergunta aí, para a gente estar podendo estar conhecendo vocês, tá, pessoal? Qual o seu nível de perícia forense computacional? Já estamos com 25 pessoas na sala. Temos 110 pessoas registradas para esse webinar. Bacana. Hoje vai dar um quórum bom. Então, a galera está animada. Pessoal, vai respondendo aí qual o seu nível de perícia forense computacional. Muito, pouco ou nenhum? Eu não me arrisco a dizer. O meu é nenhum. Muito pouco, cara. Muito pouco. Não se preocupa não, vocês vão aprender. Legal. Já estamos com 26 Você está chegando aí. Já temos com 26 pessoas na sala aí. Tá, pessoal? É um assunto muito importante, principalmente naquela situação, né, Paulo? Fui invadido e agora, o que eu faço? Se eu fizer essa pergunta aqui, eu tenho certeza que ninguém sabe exatamente o que precisa ser feito. Não sei de nada, meu amigo. Não vai saber. O que eu tenho que fazer? Aí o cara vai dizer, não, formato servidor, bota tudo no ar de novo. Não, mas não é bem assim não, cara. E se você tiver que responder as perguntas do CEO, quem invadiu? Por que o cara invadiu? Quem foi? Qual a motivação que o cara teve? Como é que a gente pode identificar o autor da intrusão? Então, não é simplesmente vou formatar e vou botar no ar de novo, não. Tem todo um procedimento que a gente tem que aprender a fazer. A gente vai comentar sobre isso. Vai embora. André já tá inscrito no curso, né, André? Acho que ele já está inscrito. André Faria, esse nome não é meio esquisito, não. O André também. Legal, o André já tá inscrito. Pessoal, já temos 26 pessoas na live. Pessoal, olha só, a live hoje termina até às 9, tá, pessoal? A gente vai ter aí quase 40, 50 minutos de conteúdo. E no final, o Pitanga vai falar um pouquinho sobre o treinamento que a gente vai começar no próximo sábado. 19/11, está com precinho especial. Tá? O Pitanga vai
Vamos falar sobre vocês, isso daí. 50% eu vou fechar a pergunta. 50% conhece pouco de perícia, Pitanga, e 50% não conhece nada. Então, Maravilha. vai introdutório. Vai devagar, Pitanga, vai devagar. Tá bom, deixa eu botar para gravar aqui. Pessoal, eu vou colocar aqui, vou anotar as dúvidas, tá? Pode botar no chat, no final a gente vai chamar. Pitanga, é com Perfeito. você. Boa sorte. Beleza, pessoal. Boa noite, obrigado aí pela presença de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre introdução à perícia forense computacional. Não é um assunto novo, quer dizer, mais ou menos, né? Só que agora ganhou uma grande repercussão por vários motivos, né? Dentre elas, a quantidade de invasões que vem ocorrendo é muito grande. Outros ilícitos que são executados pela internet. Também tem a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que você vai garantir, como é que você vai aprovar quem foi que vazou os dados? Então, muita gente imagina que a perícia forense é só porque algo foi invadido. Não é de engano. Como é que eu garanto que o cara que vazou dados estava sentado do outro lado do teclado, naquela hora, naquele lugar? Como é que eu faço o correlacionamento dos eventos para ter certeza que realmente foi o Paulo que estava mandando spam para vocês aí do curso, né? Como é que eu vou ligar o ato ilícito, né, dele fazer o spam para realmente ser ele que estava sentado do outro lado? Então não é simplesmente eu investigar o laptop dele, não, né? Eu teria que fazer outras investigações para poder ter a certeza. Claro que se eu tivesse uma câmera com horário sincronizado, eu poderia, com total certeza, e afirmando que foi ele realmente que naquele momento enviou o spam para todo mundo. Mas e se o laptop dele é compartilhado, não tem imagem de câmera, e várias pessoas podem usar o laptop dele? E agora, como é que eu associo o ato de intrusão, não é bem intrusão, né? O ato do spam, de mandar propagandas impróprias, alegar que realmente foi ele atrás do teclado? Como eu posso provar que uma pessoa realmente fez um vazamento de dados e não cumpriu o compliance de LGPD da empresa? Então, hoje, nós tratamos isso como resposta a incidente. E a resposta a incidente é um processo de perícia, não numa visão criminal, mas é. Então, eu acabei até de me apresentar, né, para vocês. Deixa eu passar aqui o PPT, né? Eu tenho 53 anos, eu sou diretor de Tecnologia e Segurança da Informação do grupo Talkcom, em São Paulo. Tem até pessoas que já trabalharam comigo lá. Eu tenho mini data, eu estou no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, a empresa é em São Paulo. Então, praticamente uma vez por semana, uma vez no mês, uma semana no mês eu vou a São Paulo, né, para reuniões executivas. Então, eu trabalho tanto no ponto de vista executivo, mas e principalmente do ponto de vista do nerd, né? Eu sou um cara que trabalha com Linux desde 1994, com segurança e perícia. Eu vou passar um pouquinho dessa experiência para vocês. Obviamente, a maioria das pessoas me conhece por ser especialista em supercomputadores, que também sou. Só que muito antes de eu trabalhar com supercomputador, eu já trabalhava com segurança e perícia, né? Mas claro que os livros que eu publiquei da área de computação me deu uma visibilidade muito maior na área de supercomputadores. Mas a minha essência sempre foi a parte de segurança. E como vocês podem ver, eu tenho um mini data center dentro de casa, onde eu simulo tudo que vocês possam imaginar. Tenho mais de 37 anos dentro da área de TI e TecCom, passagens por IBM, Sun Microsystems, Oracle, Altair Engineering, grandes companhias. Então, a minha grade de conhecimento é muito ampla, desde armazenamento de dados inteligente, inteligência artificial, segurança da informação, tanto do aspecto do hands-on quanto do aspecto da gestão, e também na área de testes de invasão. Até porque você vai fazer a seguinte pergunta: pô, Pitanga, um perito, ele tem que saber de invasão? Não, mas ajuda pra caramba. Por quê? No momento que você sabe fazer o ato da intrusão, você sabe onde é que estão os lugares onde você vai ter que catucar para encontrar as evidências para fundamentar o seu laudo técnico de perícia, tá? E esse é um dos motivos que a gente tem, né, principais atividades ilícitas praticadas no crime organizado, ó, e lá
no final, abuso sexual infantil via internet, a famosa pedofilia, que também faz parte de um processo de perícia, e identificação não é nenhum bicho de sete cabeças, e toda a parte de crimes cibernéticos, né? Até porque todos os outros itens, corrupção, narcotráfico, lavagem de dinheiro, tráfico de armas e de pessoas, terrorismo, também estão inclusos dentro de crimes digitais. Se faz muito uso disso daí, tá? Então, na verdade, hoje a ferramenta do computador também faz parte dos atos ilícitos do crime organizado. Então, a computação forense se baseia em métodos científicos para a gente preservar, coletar, validar, identificar, analisar, interpretar, documentar e depois apresentar isso em juízo ou apresentar para o corpo de diretoria com validade probatória, ou seja, aquilo que você encontrou de forma fundamentada, inclusive em juízo. Tá? Então, aquilo que vocês vêem no filme do CSI, o que vocês veem ali não é bem mentira, não, tá? Tem um fundamento nesses filmes que te mostra o modus operandi. E eu assisto bastante, eu sempre tiro alguma coisa interessante. Na verdade, eu enxergo o filme de uma outra maneira, óbvio, né? E começo a observar o método científico em que é aplicado desde a parte que você isola a cena do crime, ninguém pode tocar. Então, tudo aquilo que vocês veem no filme é verdade, cara. Então, o cara vai lá, é o primeiro a chegar, ninguém toca em nada, isola a área, ninguém tem autoridade para entrar ou sair da área do crime que foi ocorrido, até chegar os peritos que vão realmente fazer a perícia. Então, o primeiro time de atendimento seria o N1, ele tem que ter capaz de ter esse controle. E esse é que é o grande problema das empresas hoje, né, pessoal? Acontece um incidente de segurança, ninguém isola a cena do crime, a cena não vou nem mais dizer o ilícito, né? Mas do incidente de segurança. Lembre-se que um incidente de segurança pode ser um simples formate C2 pontos. É um incidente de segurança. Ou o cara espetou o pendrive sem autorização, é um incidente de segurança. Não necessariamente é um ato ilícito, tá bom? Então a gente tem que ter um certo cuidado com algumas palavras. E se o cara não preservar o ambiente, a pessoa entrar e sair, você pode contaminar a cena do crime. Se o cara for lá, o corpo está numa posição, alguém for lá, tocou e fez ele virar, na hora que o perito de balística chegar, fica difícil dele tentar determinar a trajetória do projetil, né? Não é projétil, não, é projetil. Tá? É do projetil e dificulta a análise física de onde que partiu o tiro, simplesmente porque alguém tocou num lugar que não deveria. Então, essa mesma visão do mundo real, a gente traz para o mundo virtual. Não é diferente, não, tá? É a mesma coisa, só muda o meio. Muito bem, então o que a gente tem que investigar? Primeiro, a gente tem que tipificar. Se o cara fez um ataque de negação de serviço, como é que eu tipifico ele no Código Penal de 1940 ou na Lei Carolina Dickmann? Se o cara fez um ataque de DDoS, eu posso classificar ele, eu tenho que conhecer a lei, né? Na área na verdade, de interceptação, não é nem interceptação, né? Eu coloquei lá na frente, prejudicar a comunicação por vias de telecomunicações. Então, no Código Penal, tem lá o artigo que eu coloquei na minha frente, não dá para me decorar tudo, óbvio, né? Que trata exatamente essa tipificação. E hoje nós temos a Lei Carolina Dickmann, na nossa legislação, que criminaliza muitas das coisas que acontecem no mundo digital. Então, você não está mais livre de fazer uma besteira e de não ser indiciado sobre aquilo ali. Tá? E hoje é que a gente investiga dispositivo móvel, servidores, laptop, desktop, storage, pendrive, né? Na verdade, a gente chama aqui no Brasil de pendrive, mas tu chega nos Estados Unidos e fala, eu quero um pendrive, o vendedor da loja vai ficar te olhando. Na verdade, é memory stick, né? Ou vareta de memória. Que stick é memória. Switch, roteadores e qualquer coisa que trabalhe no mundo digital. Então, qual é o objetivo? De novo, né? Garantir a integridade, coletar e examinar, garantir que ninguém adulterou uma evidência digital. Aí a gente utiliza métodos de assinatura digital,
O que o perito tem que fazer? Refutar a acusação ou confirmar a violação. No treinamento, a minha grande experiência é justamente mostrar algo que o Google não vai te dizer, né? Essa experiência da vivência na perícia, de estar num tribunal, de ter que apresentar. Às vezes, muito poucas vezes eu precisei ir, né? Mas, com certeza, chega por escrito alguns pedidos da promotoria ou da defesa requisitando algumas informações. E a gente tem que ser capaz, lembrando que o perito ele não reflete juízo de valor. Ele não tem que ter a capacidade de acusar ou inocentar ninguém, pessoal. Vocês têm que ter o maior cuidado na hora que for escrever um laudo. Você não pode dizer que o suspeito é culpado ou inocente. Quem vai fazer isso é o juiz, junto com a acusação e a defesa. Então, o juiz é que define baseado. E o laudo é mais uma das coisas que o juiz vai utilizar para ajudar na decisão. Pô, Pitanga, isso no mundo criminal, beleza. Mas e no mundo civil? Segue a mesma coisa. Segue a mesma visão. Você não pode acusar ninguém. Você não pode... porque se você está acusando, a responsabilidade, o ônus da prova é sua. Você é o responsável por ter falado aquilo ali, né? Mas na área e na resposta a incidente, mesmo conceito. Se o cara fez um vazamento de dados, pegou dados da empresa, dados pessoais, com LGPD, e jogou para uma nuvem na qual ele não tinha autorização de mandar, ele acabou de violar uma documentação interna de segurança da empresa, da política de segurança, e se você for mandado embora, se você mandar o cara embora por isso, você tem que ter as evidências necessárias, porque com certeza ele vai entrar com uma ação no Ministério do Trabalho contra a empresa. Então você tem que ter um laudo muito bem definido, muito bem feito, se possível, seguindo todo o trâmite de uma investigação criminal, para dar validade jurídica, porque o advogado da pessoa que foi mandada embora, ele vai questionar o método. Então, você tem que ter um método científico para corroborar o que você fez. Então, não é simplesmente, pessoal, brincar com ferramenta. Isso eu quero deixar bem. Ferramenta é a coisa mais fácil. É o que todo mundo quer aprender a usar ferramenta. Gente, usando ferramenta, mas não seguindo corretamente os processos e o procedimento da perícia, sabe o que isso vai acontecer? Não vai ter validade jurídica nenhuma e qualquer um vai invalidar um trabalho de, às vezes, de 1 mês, 2, 3 meses em cima de um caso. E eu já tive, obviamente, no meu início de carreira, já passei por experiências desse nível, tá? De uma perguntinha, de uma coisa errada que eu fiz, todo o trabalho foi invalidado. Não serviu de nada. Então, hoje, alguns juízes só pagam você depois que... Não é nem questão que está pago depois de ter o laudo. É que um segundo perito valide aquilo que você fez. Ainda mais sendo um perito da área civil, né? Perito criminal é mais fácil porque ele tem fé pública. E tudo aquilo que você tem fé pública, você não precisa provar nada para ninguém. Vale a sua palavra. Mas nós, cidadãos comuns, a nossa palavra não vale nada, mas a do governo vale muito, né? Então, ele vai pedir para alguém validar aquele seu trabalho. E, obviamente, ele tem que atuar somente sobre a verdade. Não pode inventar nada. Ok? Muito bem. A parte de criminalística, que faz parte, né? Eu lembro que quando eu fiz o curso de perito criminal na Polícia Civil, há mais de 18 anos atrás, você acha que realmente eu fui para aprender perícia computacional? Nada disso. Eu fui lá para entender a metodologia da perícia, aquilo que era cobrado numa corte, como é que deveria ser feito. Então, na verdade, o que o cara usava como exemplo como é que você faz uma perícia fisiológica no defunto? Como é que é a balística? Quando o cara dá um tiro, como é que eu sei de onde é que vem a trajetória? Que tipo de informação seria necessário eu colocar no laudo para dar validade daquilo que eu estava falando? Como é que eu poderia usar uma reconstituição do crime para fundamentar todo o trabalho de perícia que foi feito? Então, foi isso que eu aprendi lá. Tá? Como é que a gente consegue, através do interrogatório, interrogar uma pessoa e no interrogatório a gente começa a perceber modificações na feição,
o cara começa a dar tique nervoso, começa a gaguejar, e a gente coloca isso também como evidência num possível delito. Então, é isso que a gente foi aprender lá. Ferramenta, nada. Eu tenho um amigo que passou para perito da Polícia Civil, ele é especialista também na área de computação, e quando ele entrou para a Polícia Civil, ele achou que ele ia só fazer perícia em sistemas computacionais. Tadinho, o que ele mais faz na vida hoje é subir morro para fazer perícia em defunto. E olha que ele é perito da Polícia Civil e entrou achando, né? Claro que quando tem algum trabalho de perícia forense computacional, é ele que faz, mas 80% do tempo é fazendo perícia da área de balística, da área do crime, tá? Tentativa de homicídio, então muito pouco ele está trabalhando com perícia computacional, mas ele conhece o quê? Os métodos. Tudo isso a gente tem que se basear no método científico, e um dos que eu uso aqui é esse, o Scientific Working Group on Digital Evidences. Ele é utilizado por nada menos do que o FBI, DEA, NASA e o Departamento de Defesa americano, que é o DOD. Então eu uso essa documentação para dar valor probatório aos meus laudos, valor científico, porque isso é questionado por um advogado, seja ele de defesa, seja ele o de acusação, né, o promotor. Ele vai perguntar qual é o método científico. O que você faz tem validade científica? Isso é aceito pela comunidade? O que você fez, ele pode ser replicado? Isso é questionado, tá? E você tem que ter um método que comprove isso. Esse é um dos que eu utilizo. Se é usado pelo FBI, se é a NASA, então é uma metodologia mais do que aceita pelo mundo. E aí entra o princípio da troca de Locard, né? Edmond Locard, que foi um grande perito forense, que ele diz assim: quando dois objetos se tocam, há uma troca de material entre eles. Quer dizer, o cara que cometeu o crime deixa alguma coisa no local e tira outra coisa. Então, quando a gente pega, às vezes, olha como é que é o Pitanga, né? Quando eu assisto, né, filme de Sherlock Holmes, várias vezes eu estava lendo o livro, e eu lembro algumas passagens que ele identificou quando um amigo dele entrou numa reunião que ele estava, o cara entrou com o sapato, né? E o sapato estava sujo. Aí o Sherlock Holmes foi lá e colocou a mão na terra. Aí ele falou assim: olha, essa terra aqui está molhada, percebe-se que 2 horas antes de você chegar aqui, você foi em tal local. Ele: como é que você sabe? Pelo tipo de terra que está no seu sapato. Então, se você olhar por esse lado, você vê que tem um fundamento por detrás, tem um método científico. Ele sabia que tinha chovido 2 horas antes e pelo tipo da terra ele sabia onde que o cara tinha passado. E aí entra o conceito de locar. Né? O cara estava numa cena, no local, foi para outro, tirou alguma coisa. Por isso que você vê no filme eles pegando fio de cabelo que o criminoso deixou. Ou, por exemplo, o cara bateu uma pessoa, teve o ato de uma briga, né? E arranhou uma pessoa. Eu posso muito bem tirar o conteúdo das unhas da pessoa que arranhou a outra e eu consigo ter valor probatório, porque vai estar material da outra pessoa que ele levou consigo e eu consigo associar ele que foi ele realmente que bateu naquela outra pessoa. Então, tá aí o conceito da troca de Locard, que é o que rege hoje a perícia. Pitanga, existe o crime perfeito. Não existe crime perfeito. Às vezes demora você encontrar as evidências, mas o cara sempre vai deixar. O hacker invadiu e fez o dever de casa. Não fez, não. Ele vai ter uma hora que ele errou em algum procedimento. É difícil? É trabalhoso? É um tipo de trabalho que você pegaria, Pitanga? Não. Por que não, Pitanga? Como é que você fala um negócio desse? Não, primeiro que invasão de computador, primeiro que já é um problema complicado, um problema da localidade. Segundo, que demanda um tempo muito grande. E um trabalho de perícia não é um trabalho barato. Vocês sabem quanto as pessoas, algumas estão cobrando um teste de invasão em um alvo só? De 30 mil a 50 mil reais um teste de invasão. Então você imagine uma perícia em que é um trabalho muito mais meticuloso, método científico que você aplica. A intrusão não tem muito método científico, não. Tem uma metodologia que é mais usada, mas agora a metodologia científica para dar valor probatório
é muito mais complicado, então é muito mais caro. Então, uma perícia demanda muito mais tempo e não é uma coisa barata. E periciar um servidor, meu camarada, é muito mais fácil ele pegar, formatar, instalar tudo de novo do que tentar fazer uma perícia naquilo ali. Tá? E muitas das vezes não chega a ser conclusivo. Então, tem... Agora, casos de pedofilia, marido que traiu a mulher que traiu o marido, ameaça. Então, tem muito outros coisas que podem trazer dinheiro do ponto de vista da perícia, né? Perícia em celular, e aí vai. Bem, para trabalhar com perícia, tem que ter algum método, né? Então, nós temos que ter um relatório que você entrega, que é o produto final. Você tem a evidência que você coletou. Existe a cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? É um documento que diz, olha, até aqui o Paulo fez isso, isso, isso. A partir desse momento, o time que fez a coleta das evidências, fui lá, entrei no servidor, gerei uma imagem da memória usando método científico, não injetando nada na máquina, você instalaria programas diretamente no pendrive e colocaria no servidor, aí você coletou a memória, coletou a imagem do disco, fez uma coleta do tráfego de rede, de tal forma que você não instale nada na máquina que tem o problema do incidente de segurança. Então, isso você aprende no curso. A gente não vai aprender que a única evidência que você vai contaminar é que no Windows, toda vez que você espeta um pendrive, os registers do Windows, né, chamamos de Hive, que nós vamos aprender, né? Obviamente, o perito ele tem que manjar bastante de Windows, Linux, macOS, o objeto que ele vai periciar, né? E você vai ver que o Windows registra tudo isso para você nos registros internos. O pendrive, quem colocou, isso a gente mostra, eu mostro. Não vamos ver isso acontecer, né? Na perícia, identificar, o cara tentou espetar o pendrive naquela hora, naquele momento, jogou os arquivos para um outro lugar, isso tudo fica registrado. A gente vai catucar essas coisinhas todas aí. Aí depois que eu coletei, o meu time de coleta vai preencher a cadeia de custódia, vai dizer, a partir desse momento eu estou entregando o Pitanga, que vai fazer uma investigação mais profunda em tudo aquilo que foi coletado. Então, a cadeia de custódia é o famoso passar a bola de alguém para outro. E tudo tem que estar registrado. Aquilo que vocês vêem no filme, né? É a mesma coisa no mundo da perícia. Se eu vou periciar um HD, eu vou tirar o HD, eu vou fotografar, eu vou mostrar o tipo de conector, qual é a tecnologia, número de série, capacidade, vou fotografar, coloca no saquinho, coloca a etiqueta, o tag, marcando aquilo ali, entrego para o perito. Se for um disco, um equipamento eletrônico, tem que ser o saquinho antistático. Então, tem todo um modus operandi para tratar com evidência digital. Então, como disse, não é nada de diferente do mundo real. E aqui é um exemplo de cadeia de custódia, até de uma... Eu nem lembro que foi, eu tirei isso daqui, da onde... Vou ver o estado do Mato Grosso do Sul, um exemplo de uma cadeia de custódia. Como é que você preenche, como é que eu passo, data, assina. Aí eu coloquei, o que a gente teve que fazer? Eu fui invadido, e agora? O que eu faço? Lembra que eu falei para vocês? Está aí, ó. No caso de busca e apreensão, isolar o local. Não permitir mais a utilização dos computadores. Interromper a conexão de rede para evitar acesso remoto. Mas não somente isso, né? Se o cara está infectado com malware, você pode tirar não desliga. Não desliga. Tira ele da rede, mas não desliga. Porque pode ter um monte de informação super importante em memória, que a gente vai aprender a fazer dump da memória e gravar em disco para depois analisar o conteúdo da memória RAM que a gente salvou no disco. Tá? Nós vamos usar umas 5 ferramentas diferentes para fazer isso, desde ferramenta gráfica até linha de comando. Vídeo de regra, não ligar máquinas que estejam desligadas. Toda vez que você desliga e liga o computador, ele escreve e sobrescreve várias informações dentro da máquina. Fazer imagem dos computadores, cópia forense, ou não sendo possível, apreender o hard disk. Fazer as análises sempre sobre a cópia, nunca sobre o original.
A gente pega o original e deixa guardadinho. Pô, Pitanga, mas dá para fazer isso? Dá. Você tem hardware hoje que ele trava a escrita. Você pode montar um disco como read-only. Muitas dessas técnicas eu vou mostrar como é que faz. Se possível, alguém tem que passar a senha, tá? Se não passar, você vai ter que aprender a usar ferramentas de pentest, né, para poder quebrar a senha, John the Ripper, Hashcat, Zip2Crack, e tem um monte de outras ferramentas que podem te auxiliar nesse processo. E, obviamente, se for celular, smartphone, colocar sempre no modo avião. Não desligar. Lembre-se, tirar a imagem a quente, chamamos ao vivo, te dá muito mais embasamento do que o pós-mortem. O pós-mortem é quando você desligou o equipamento e você só tem o disco onde as informações estão gravadas. E nem sempre... Quer ver um exemplo? Imagina que hoje a coisa mais fácil do mundo é você... Eu não queria tocar nesse assunto não, mas eu vou tocar. Veja bem, pessoal, sem cunho político, por favor. Não quero colocar cunho político aqui. Mas o pessoal está questionando... teve lá o relatório do Exército, né? É óbvio, qualquer software ele está sujeito à injeção de código malicioso. Então, aquilo que o Exército colocou lá na avaliação dele não está errado, não. Claro que pode, todo mundo sabe. Não existe sistema 100% seguro. Como o ministro também tem na minha teste de invasão, com uma única linha de código, eu consigo colocar um código malicioso fazendo um shell reverso. Seja ele com Netcat, seja ele em Bash, não importa. Com 3 linhas, eu consigo executar eu consigo baixar um malware e mandar ele executar em memória, em 3 linhas de código. Tá? E esse malware ele não vai ser nem escrito no disco. Tá? Ele já vai direto para a memória. Quem trabalha com hacking já deve ter ouvido falar de um carinha chamado Meterpreter, do Metasploit. Esse cara é um trojan violentíssimo que roda em memória, ele se esconde através de processos. Nós vamos fazer uma análise desse cara aí, é bem legal. Ele se esconde em processos reais do sistema e ele se comunica entre o Metasploit e o Meterpreter utilizando HTTPS, quer dizer, trabalha de forma criptografada. Então, se uma urna pudesse capaz de atender, estar numa rede, eu conseguir ter acesso ao código, eu poderia injetar um código. Só que a máquina, ele não está, na hora que você está voltando, não vai ser acessado o trojan aí, mas ele poderia ter sido injetado no momento que você está validando o software. Alguém foi lá e injetou o código malicioso. É possível? Claro que é. Tem prova? Aí mora o perigo. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora que vai acusar, dizer, as urnas são... É claro que o clamor popular, né, de a pessoa não conhecer profundamente, acaba levando esse tipo de interpretação. Veja bem, não estou defendendo ninguém, nem Lula, nem Bolsonaro. Eu estou fixando a verdade, somente a verdade. Para ter a certeza que o negócio foi fraudado, você tem que ter a prova cabal. Eu tenho que ter a capacidade de auditar e fazer a perícia no equipamento para dizer com certeza tem trojan, não tem trojan, está adulterando o conteúdo, não está adulterando o conteúdo, pega o código original, gera assinatura digital, compara com o que está lá, coleta informação na memória, faz análise. Então, vocês observam que tem todo um processo por detrás. Tá? E quem acusa tem a responsabilidade no que está falando. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, o perito ele não pode entrar nessa série de discussão. A gente não pode... quando o cara está fazendo a perícia, eu lembro que o Marco Aurélio de Mello, né, que foi do Supremo Tribunal Federal, eu guardo algumas palavras porque, mesmo sabendo que eles fazem coisas erradas, né, isso aí não está claro para todo mundo, né, mas ele falou assim, o clamor... quando a gente executa alguma coisa do direito, a gente não pode ficar preocupada com o clamor popular. Como que diz assim, o povo pode estar pedindo isso, mas na minha análise eu tenho que ser imparcial. Eu não posso me deixar levar pela massa, mas sim sobre as evidências e aquilo que está no processo que ele está avaliando. E ele não está errado nessa fala dele não, tá?
o perito ele não pode se deixar levar pelo clamor popular. Ele tem que ficar preso às evidências para mostrar a verdade, somente a verdade. Eu só estou dando só uma dica. Então, quando eu respondo, algumas pessoas me perguntam sobre segurança das urnas, eu falo assim, qualquer coisa é hackeável. Não existe essa história que é seguro. Acabou, não existe isso. A gente sabe que não existe. Agora, existe o quê? A análise de risco, a probabilidade daquilo ali acontecer. Eu posso estar com algo vulnerável, mas não quer dizer que ele pode ser invadido. E quando eu faço o pentest, às vezes eu detecto um monte de coisa que está vulnerável, mas quando eu tento explorar, praticamente eu não consigo sair de uma prova de conceito básica. Eu não consigo passar daquilo ali. Então, significa que... e nós vamos fazer essa brincadeira, nós vamos aprender, no primeiro dia de aula, nós vamos aprender a invadir um ambiente, e depois que a gente invadir, a gente vai gerar uma imagem do disco que foi invadido, nós vamos fazer uma análise ao vivo, com a máquina ligada para coletar todas as informações e associar o suspeito àquela invasão que vai ser você mesmo que fez. Essa vai ser a primeira brincadeira que a gente faz no curso. O primeiro dia a gente vai preparar, na verdade eu já entrego preparado para vocês várias coisas, né? O Kali Linux já totalmente preparado com as ferramentas de forense, você não tem que instalar nada. Eu não vou perder tempo com vocês instalando, aprendendo a usar o ferramental. Nós vamos usar o CSI Linux, nós vamos usar o Kane, o Paladin, várias ferramentas que eu vou mostrar para vocês aí para nos apoiar no processo de perícia. Tá? Pitanga, eu não manjo nada de Linux. Bem, os documentos que eu escrevo, deixa eu só mostrar aqui um pouquinho do material que é gerado. Por exemplo, esse aqui é um estudo de caso. Olha quantas páginas tem, tá? Esse estudo de caso, ó. 266 páginas. E como é que é feito isso daqui? Brincando, ó. Eu vou colocar um contexto, ó. Beatstep é uma empresa que produz efeitos sonoros de programas de TV. 2 arquivos de música deles foram roubados, né? Roubado não, furtado ou cópia não autorizada. Não existe roubo. Roubo é quando tem uma arma, seja ela branca ou arma de fogo, em que você toma alguma coisa de quem lhe pertence. O furto é quando você tira alguma coisa onde a pessoa não está presente e não usa nada para tomar aquilo ali. Na área digital, nós temos uma cópia não autorizada. Tá? Então, isso são termos técnicos da perícia. E um arquivo é protegido por direitos autorais, que ele seja usado no próximo filme. O outro não é protegido, mas deveria ser mantido em sigilo. Então, tem um vazamento de dados aqui. E a empresa contratou você para determinar quem foi responsável por furtar os arquivos e como eles conseguiram fazer isso. Então, está aqui. Aí depois, eu coloco aqui algumas informações que a empresa, numa entrevista, você coletou, né? Ele tem lá o arquivo contraband, aí tem o Loto Sample, ele tem a assinatura digital dos arquivos que foram furtados, né? E tem 2 suspeitos do ato, Karen Allen e Willis Gibbs, ou seja, uma mulher e um cara. Eu tenho que descobrir quem é realmente, qual dos 2 foi que fez o ato. Então, e aqui alguns objetivos que a gente tem que fazer. Isso é fundamental na perícia, tá? É um caminho mestre que você tem que encontrar para você começar a trabalhar, porque é um monte de evidência que vai ter que tucar. Se você não tem noção do que você vai procurar, a perícia vai ser horrível, né? Não tem como. Aí começa a brincadeira, começa o laboratório, nós vamos baixar a imagem da memória, imagem do disco, assinatura digital, os softwares que nós vamos usar, e eu vou fazendo uma perguntinha para cada procedimento, o objetivo e algumas perguntas que você tem que responder na perícia. Essa pergunta é o que você vai colocar no laudo pericial. Então, tudo aquilo que você for fazendo, então não existe aquela história, Pitanga, me dá um modelo de documento de perícia. Cara, cada caso é um caso, não tem um documento. O que você tem que se preocupar é responder essas perguntinhas e ter uma visão cronológica dos eventos. É que nem aquilo que vocês vêem no filme. Olha, na hora 10h05, através da imagem da câmera, o suspeito entrou no apartamento.
Às 10h50, ele saiu carregando 3 bolsas com objetos não identificados. Tá? Às 11h15, ele entrou no carro com a placa XYZ 1234 e seguiu o caminho para Cabo Frio. É isso que você vai fazer no seu laudo. Você vai descrever esse passo a passo com as evidências associadas e documentar isso tudo aí, que ao final você consegue fazer a reconstituição. Então, é basicamente esse processo. Isso aqui, gente, é aquilo que ninguém... Eu fiz uns 3 cursos na Polícia Civil e na Polícia Federal, e eu vou dizer que foram horríveis. Tá? Eu fiz só para pegar o diploma. Porque o que os caras ficaram fazendo foram literalmente enroleixo. Não dava para montar uma visão exata desses procedimentos técnicos e como é que eu conseguia associar as evidências ao autor do delito. Então, foi basicamente o cara ficar mostrando, usando ferramenta. E, na verdade, não era isso que eu queria. Eu queria entender o processo. Eu não queria ficar aprendendo ferramenta. Ferramenta você vai no Google e aprende. Agora, o modus operandi, pessoal, é isso que eu senti grande falta nesses cursos. E curso dado por policiais federais, tá? Da área. Eu não sei se não passaram isso porque queria esconder informação, eu não sei exatamente, mas eu sei que o curso foi uma porcaria. Aí eu falei com o Paulo, Paulo, eu quero montar um curso onde retrate a realidade de um perito, onde o cara vai fazer a perícia do início ao fim, com casos de uso reais, tá? Para que depois, lá, aqui, a gente vai girando tudo, vai investigando, com todo um ferramental. Pitanga, mas eu não manjo nada de linha de comando. E eu não sou da área, Pitanga. Rapaz, não se preocupa. Lembre-se, imagine que eu vou ser chefe de vocês e que na hora que der um incidente, vocês aqui vão ter que responder. Aí vocês vão perguntar assim para mim, o que eu faço, meu chefe? Então, o chefe, necessariamente, não é obrigado a saber todos esses comandos, mas ele sabe como vai te orientar nos procedimentos que você tem que seguir. Assim como pode ser que tenha algum advogado aqui na live. Pô, Pitanga, não sei nada de computador. Pô, mas eu poderia fazer o curso? Pode. E aí, Pitanga? Pô, mas eu não vou conseguir fazer os laboratórios? Não, claro que não vai conseguir. Eu estou sendo bem sincero, é claro que não vai conseguir. Mas pergunta, você realmente precisaria fazer? Ou, se você entender o processo e vê um furo do perito e você... Tá bom, me mostra aí se você fez a integridade da evidência, se você tirou uma cópia e se você também gerou a assinatura. O perito vai começar a abrir o olhão assim, começa assim, porra, não fiz. Cara, nesse momento, o advogado ganhou a causa. Para pensar. Ele acabou de provar que o perito falhou no processo de perícia. Pergunto, precisava ele aprender todos os comandos para fazer a perícia? Claro que não. Mas na área de atuação dele, ele fez a pergunta certa, na hora certa, que fez ele ganhar a causa. Onde conseguiu invalidar a perícia do cara, porque executou um procedimento errado. Então, não é necessariamente que você vai ter que aprender a fazer isso. Só você ir olhar, tu já imagina que se você pegasse um caso parecido, o que o perito teria que fazer. Ou até o advogado orientar para o perito o que ele deveria pesquisar, quais as perguntas que ele gostaria que o perito respondesse naquela perícia. Então, você entende, pessoal, que não é só comando. Então, quando um cara técnico só fica preocupado em comando, é que ele não está preocupado em aprender perícia, ele quer virar especialista em ferramenta. E meu camarada, esquece isso. Eu vou começar com ferramentas de alta complexidade, aí quando chegar no outro dia, eu vou mostrar aquela ferramenta ridícula, o Autopsy, por exemplo, com a interface gráfica do Windows, que aquilo que tu levou 2, 3 dias fazendo na mão, o Autopsy vai fazer para você em meia hora. Ou uma ferramenta paga, outra ferramenta paga, o FTK, o Encase, outras ferramentas caríssimas, que se você usasse em uma semana de trabalho, você vai resolver em um dia. Mas são ferramentas extremamente caras, não é qualquer um que tem acesso. Aí você vai ver que o que vale é você entender o modus operandi e não brincar com ferramenta.
E às vezes a gente trabalhando com linha de comando, a gente vai aprender conceitos que às vezes aquela ferramenta paga, gráfica, bonita, não vai te dar, e você pode ser questionado pelo juiz com aquele conhecimento científico. Aí você vai dizer assim para ele, não, eu não sei isso não, eu só sei brincar com a ferramenta. Pessoal, o que é um perito? Pessoa com notório saber dentro da área investigativa dele. Por isso que a gente tem perito na área de negócio, né? Na área financeira, perito computacional, perito de balística, perito de defunto, que eu esqueci o nome, né? O termo técnico aqui, né? O médico legista, né? Então, para cada área, você tem pessoas com notório saber para poder dar o laudo, a visão da verdade, somente da verdade, baseado nas perguntas que foram feitas. E essas perguntas são feitas por quem? Por quem está te contratando. Essa pergunta pode vir do juiz, essa pergunta pode vir do promotor, da defesa. Então, essas perguntas que a gente tem que saber fazer. Então, o que o advogado vai orientar o cara da perícia computacional, do que ele tem que olhar para poder acusar ou defender o cliente dele? Então, eu vou ajudar vocês nesse processo. Então, não necessariamente você vai ser obrigado a isso. Quando estou dando a aula, na verdade, eu fiz um material de uma forma tão simples, que você vai conseguir fazer na mão os comandos, sem precisar ter que fazer junto. Porque é muito conteúdo, pessoal. Forense em memória, forense em rede, forense em disco, análise de malware. Como é que a gente consegue analisar o malware de forma estática, de forma dinâmica? Então, como eu falei, né? E vocês conseguem ter repetibilidade, que é algo que todo perito tem que ser capaz de entregar. Quando você faz uma perícia, se o perito pegar o caso, ele tem que ser capaz de repetir tudo aquilo que tu fez na sua perícia, ele tem que ser capaz de repetir do outro lado. E até para poder que ele consiga encontrar algo que você esqueceu ou que possa estar divergente. E a gente vai fazendo isso do passo a passo. Aqui é só um, tá? Na mão, tem outro que a gente vai fazer por ferramentas, ó. A gente vai abrir outras ferramentas gráficas. E lá no final, aqui alguns exemplos da gente olhar, ó, o que o cara estava usando, como é que ele transmitiu a informação, como é que eu tenho a certeza que aquela informação passou para um outro lugar. Rastreabilidade, rastrear o cara, onde é que partiu o ataque, as conclusões. Aí eu vou chegar até o final, que é onde interessa, que a gente consegue fazer reconstituição do crime, ó. Então, aquilo que vocês veem no mundo real, a gente vai fazer reconstituição, ó. Então, ó, no dia tal, na hora tal, a pessoa, Karen Allen, estava pesquisando no DuckDuckGo Search Engine, como se fosse um Duck, o Google, usando o Edge do Windows, então já sabemos que a máquina é o Windows, estava pesquisando sobre o torrent. Tá? A partir daí, na hora tal, ó, entre o 29º minuto e o 30, ela baixou o torrent. Então, aqui está todo o histórico do que ela fez, ó. Aí, de novo, a reconstituição. E a gente começa a chegar aqui, ó. A gente vai em alguns lugares especiais. O MFT do Windows, ele guarda todos os dados, os metadados, né, as informações sobre os dados. E a partir daí a gente consegue identificar que realmente ela baixou, fundamentou. E ela pegou e ainda mandou um e-mail para alguém, ó, no dia 27, às 14h38. Aí eu faço a pergunta, depois disso tudo. Aí tem a pergunta do negócio, você tem que... aqui, ó, o que torna Karen o provável usuário da conta Blowtorch e que o arquivo torrent carregado é o mesmo arquivo do sistema de Karen. Ou seja, fazendo essa avaliação aqui, ó, a gente consegue associar que foi ela com essa conta, com outras informações que a gente levanta, que realmente foi ela que estava por detrás do computador
fazendo o ato ilícito. Lembra que eu falei que a gente tem que provar que realmente foi ela que estava sentada no computador, evidenciar? Então, é isso que a gente faz. Esse é só um. Tem outros aqui. Tem outro aqui, ó, um outro caso, ó, são casos, ó, um caso de hacking do NIST, para provar. Aqui uma explicação do registro do Windows, para você saber o que a gente está fazendo, como é que a gente faz a extração dos registros do Windows, como é que a gente faz a análise dos artefatos, ó, com o REST Explorer. Aqui eu já começo a brincar com algumas coisas do Windows, ferramentas do Windows, né? Outras ferramentas, como é que a gente usa o REST. A gente começa a analisar aqui, ó, o artefato com ferramenta gráfica. Eu saio um pouco da linha de comando, para não ficar muito sacal, né? Só linha de comando, ó. Aí, de novo, lembra que eu falei? Como é que eu sei quem usou o USB? Tá aqui, ó. O procedimento. A gente vai lá no storage. No storage, aqui, ó, no pendrive, e a gente consegue ver a hora, eu coloquei aqui, ó, a hora e a data que a pessoa espetou o pendrive na máquina. Tá aqui, ó. Vamos verificar, aqui a gente consegue identificar o hardware, ó. Qual foi o tipo de pendrive que ele usou, ó? Um USB da SanDisk, ó. Então, já até identificou qual é o pendrive que o cara usou. Só analisando o registro do Windows, ó. SanDisk, Cruiser Blade, tá aí, ó. O dia e a hora que o cara espetou lá. A última vez que o cara gravou, ó, 1/11/2022, fui eu que estava fazendo aqui a brincadeira de demonstração. Aí depois eu carrego para o Autopsy e a gente começa a analisar pelo Autopsy, ó. Então você vê que a análise agora mudou um pouco. Eu já comecei a ir para um lado, teoricamente, mais gráfico. Aí, de novo, o Greg Charter é um hacker, então a gente tem que começar a pegar as evidências. A gente começa a pegar as imagens e começa a fazer a investigação na linha de comando, até chegar no final e fazer a seguinte pergunta. De acordo com todas as evidências, com todas as evidências que a gente coletou, a pergunta é, depois que a gente fez todo esse trabalho de 103 páginas, aí você vai ter que ser capaz de responder para mim. O Greg Schwartz é um hacker? O cara fez aquele ato ilícito? Esse que é o objetivo do treinamento, pessoal. É mostrar isso daí. Muito bem. O que a gente vai utilizar? Ó, eu vou usar várias máquinas virtuais que já estão prontas, Paladin, Kane, o Linux preparado, o Kali Linux preparado para perícia forense, ferramenta de análise de malware, análise de tráfego de rede. Deixa eu acessar aqui minha outra máquina aqui. Cadê o TeamViewer? Eu acabei até esquecendo aqui, mas é rapidinho. Só para vocês verem o material. Deixa eu botar aqui a senha. TeamViewer, cadê você, meu filho? Então, enquanto você está abrindo aí, eu posso fazer algumas perguntas aqui do pessoal? Sim, à vontade. Pode falando que eu vou respondendo aqui. Obrigado. Pô, cara, eu acho que esse curso aí é o mais completo que eu já vi de perícia. Pelo que eu procurei na internet, é realmente muito completo. O Joel perguntou, o hash pode ser usado como prova de integridade? Claro que pode, ele é para isso mesmo. Só que você tem que ter um certo cuidado. Uma vez, uma advogada me fez uma pergunta assim, Pitanga, o cara usou o MD5. Até que ponto eu posso dar validade jurídica nisso daí? Ela falou assim, ó, se eu fosse você, eu questionava o método científico porque o MD5 é sujeito à colisão. Então, teoricamente, esse valor deveria ser único. Mas está provado cientificamente que o Message Digest 5, ele pode haver colisão e, teoricamente, pode existir uma outra prova que tem o mesmo hash. Então, se você usar esse conceito e anular isso como evidência, você consegue. Não deu outra. Legal. Próxima pergunta. A Karen perguntou, como é possível detectar criminosos que se utilizam da Deep Web para publicar vídeos de caráter criminoso? Ah, muito bom. Isso já entra no outro nível
de investigação, aí já entra uma coisa mais policial. Vamos lá. Como é que vocês sabem como é que foi, como é que foi naquele criminoso famoso lá dos Estados Unidos, que foi preso? Ele não foi preso por ele da lei seca, não. Oh, meu Deus do céu, fugiu. A idade vai chegando, a gente vai esquecendo os nomes. Fazer o quê, Pitanga? Só para você ter uma ideia, prenderam ele porque ele não pagava o imposto de renda. E muitas coisas que foram descobertas contra ele foi graças a um agente que estava infiltrado. Então, como é que a gente trabalha? Então, na verdade, aí vai entrar a polícia técnica, ou então você vai ter que ter uma autorização. Então, não, Al Capone não. Al Capone não. Al Capone, isso aí. Então, você tem que trabalhar infiltrado. Então, para você pegar um cara desse, para responder essa pergunta, não é uma tarefa simples. O cara pode estar escondido sobre uma rede Tor, pode estar escondido por VPN e praticar o ilícito, mas se você tentar trabalhar infiltrado dentro da entidade criminosa, aí você vai ter que ter uma autorização judicial, você consegue chegar nesse cara. Então, não é simplesmente eu vou pegar isso daí e vou fazer a perícia. A coisa não é tão simples, não. Quando a polícia quer prender um cara grande, ela coloca o famoso policial X9, ou alcaguete, né? É o cara que está dentro e vai passar informações privilegiadas para que depois a perícia técnica ou a inteligência possa trabalhar junto. Aqui vocês vêem num filme de... Outra perguntinha aqui, Pitanga. Que você vê nos filmes que você bota alguém infiltrado e depois a polícia técnica ou o outro time vai em cima para prender o cara. É assim. Do Maurício, para a perícia forense, imagem e áudio, temos soluções open source? Claro, vários. Nós vamos trabalhar pode trabalhar com audit, audit com Y, né? Para trabalhar com som, imagem. Eu faço isso direto, né? Análise de esteganografia, o XXD para olhar o código. Inclusive, eu tenho estava até fazendo uma aula com os meninos hoje aqui, ó. O João perguntou, para ser um perito, primeiro tem que ser o pentester, não? Não necessariamente, mas ajuda bastante, tá? Ajuda bastante. Por quê? Porque tu já sabe aonde é que tu tem que olhar. O cara plantou o malware. Você vai usar... Apesar que você pode usar até outras ferramentas para te auxiliar. Quer ver? Vou mostrar aqui, ó. O Vinícius perguntou, na verdade foi uma pergunta, foi uma constatação. Nunca compartilhe seus usuários e computadores, principalmente no ambiente corporativo. Pois é, isso faz parte da ISO 27002. Isso está lá escrito, tá? Então, você tem que ter um compliance dentro da empresa capaz de controlar isso. Mas eu posso colocar uma resposta. Além disso, você tem que também ter, seguindo a ISO 27002, então vocês percebem que as coisas que eu faço são fundamentadas, né? Você tem que ter o conceito da política de mesa limpa. E outra coisa, você depois de 5 minutos, você tem que botar a tua máquina para travar. E toda vez que você sai da sua mesa, você tem que travar o seu computador. Por várias vezes, eu ficava escondidinho lá o Vinícius está aí de prova, né, Vinícius? Eu ficava escondidinho, aí o cara ia no banheiro e deixava o computador logado. Aí eu ia lá e escrevia, parabéns, seu computador acabou de ser hackeado. Olha o que eu fiz na brincadeira. Mas, para pensar, até que a vaca tussa, ele vai ter que provar para mim que não foi ele que mandou um e-mail para o presidente chamando ele de tudo quanto é nome. Porque eu poderia ter sentado na máquina dele e ter feito isso, não poderia? Claro. Poderia. A Karen perguntou aqui, a probabilidade de fraude nos votos diminuiria demais caso fosse implementado dentro de uma blockchain? Vamos lá, qualquer coisa é passível de ser hackeado, até mesmo no blockchain é passível, tá? Só que é muito mais difícil, porque você tem várias cadeias, o elo, né? São extremamente protegidas, verificando cada hash, e se você tentar burlar um pedacinho
do todo é o suficiente para te chutar fora da cadeia. Eu acredito que sim, só que é uma coisa que ainda tem que melhorar bastante ainda no mundo corporativo. Né? O Maurício perguntou, a metodologia científica seria para coletarmos os dados ou como é feito todo o relatório? Não, é tudo. A metodologia é para tudo. A coleta é só uma delas. E ela não pode estar contaminada. E depois que você recebeu aquela imagem, você tem que abrir ela como read-only e trabalhar em cima, não do original. O original tem que ficar guardadinho, documentado, guardadozinho no saquinho, etiquetado. A metodologia é para tudo. Lá naquele sitezinho que eu coloquei para vocês lá, aquele site para cada tipo de análise, e tem uma metodologia própria que o cara tem que ler, entender e colocar em produção. Então, é todo o processo, e não somente o da coleta, não. A preservação, a investigação em si, o que você pode trabalhar, o que você não pode, como é que você vai validar, como é que você não vai validar. Vai executar cada um e vai colocar no relatório. O Moro falou que colocava uma imagem de atualização no Windows nas máquinas destravadas. Como é que é? Não entendi. Colocar uma imagem de atualização do Windows nas máquinas travadas. Colocar uma imagem de atualização. Tacava lá uma imagem bem grande de atualização do Windows. Não, mas com a máquina vamos lá. Foi no banheiro. Vamos Só lá. Só para se assustar. Só para ser uma brincadeira. Ah, tá bom. Não, é porque na perícia, na verdade, você vai tirar a imagem daquele... Se o computador for desligado, a gente vai tirar uma imagem pós-mortem. Tá? Tá morto. Agora, ao vivo, a gente tem ferramentas. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A Karen perguntou, e quando se utiliza o pendrive killer que queima a placa na hora? Como iremos identificar? Um pendrive que queima a máquina na hora. Isso nunca aconteceu comigo. Pendrive killer que queima a placa na hora. É um pendrive poderoso. Eu nunca usei, mas aí seria um método antiforense. Isso não é um método forense. Aí entra aquela história, né? Ficou provado a intrusão, então isola a zona do crime e ninguém bota a mão. Porque isso aí, na verdade, é uma técnica antiforense. O criminoso está usando algo para poder dificultar a vida do perito. Mas eu entendo que isso aí é antes do perito entrar em ação. Ou até antes do time de resposta a incidentes se carregar para efetuar. Então, um criminoso que sabe fazer o dever de casa, ele conhece os métodos forenses e conhece os métodos antiforense. Então, esse método antiforense é um meio dele tentar se esconder do ato ilícito dele. Isso não tem nada a ver com a perícia em si. Eu entendo que isso aconteceu antes do time de perícia chegar. É aquela história. Antes de eu chegar, o povo entrou lá no lugar e botou mão no cadáver do cara e tirou ele da posição original. Então, o time de perícia nem entrou. Mas o time da perícia vai identificar que alguém mexeu de acordo com a trajetória da bala, da onde que a bala entrou na cabeça dele e saiu. O tiro deveria ter vindo dessa posição, mas o corpo estava em outra posição e não tem sentido lógico dele estar deitado daquela maneira. Ou o cara apresentou uma perfuração do seu lado direito da cabeça, mas na verdade o cara não era destro, o cara era canhoto. Então, como é que o cara com a mão esquerda vai apontar o revólver para a têmpora do lado direito? Vocês estão entendendo? Então, é essa habilidade que a gente tem que ter quando faz uma análise pericial. Não é só a ferramenta. O André falou que o pendrive killer é um pendrive que carrega vários capacitores que tem na placa PCB e daí ele descarrega na placa-mãe e queima. Enfim. Não, beleza, mas de novo, isso aí não tem nada a ver com a perícia. O cara usou para fazer aquilo ali. Se ele queimou tudo, queimou o HD, dependendo do que... Veja bem, se for um disco rígido eletromagnético, o magnetismo, se queimou a placa lógica do HD, eu consigo trocar a placa do HD porque as informações estão armazenadas de forma magnética. Já começa por aí, tá? Só para concluir, Paulo, de novo, para um perito, ele não quer dizer que ele tem que recuperar o HD todo, basta ele pegar somente pedaços da evidência para dar valor probatório. Então, se ele queimou o HD e não afetou o campo magnético,
Se eu tentar consertar a placa lógica, eu trocar uma por uma outra placa, o HD, e fazer análise pós-mortem, maravilha, está resolvido o problema. O cara usou lá o pendrive Ninja, Matador, mas, infelizmente, não queimou, não adulterou o conteúdo, o campo magnético do HD mecânico. Entendeu? O João perguntou, recentemente eu assisti um podcast que peritos criminais que focam em homicídios falaram que recebem treinamento em várias fontes, como peritos e engenheiros, entre outros. Para peritos focados em cibersegurança, é essencial autoconhecimento também? Totalmente. Pô, como acabei de falar no início aqui da live, né? Um dos primeiros cursos que eu fiz de perícia foi perícia na área criminal, criminalística. E quando eu fui fazer esse curso lá, não foi para me ensinar nada de ferramenta de perícia forense computacional, não. Eu fui entender a metodologia da perícia como um todo, a ciência da perícia. Como é que eu descrevi um laudo, como é que eu conseguiria responder as perguntas feitas pelo juiz, desembargador, seja lá o que for, como é que eu conseguia me manter numa linha mestra, como é que seria o processo para fazer uma reconstrução do crime, dentre outras coisinhas. Por exemplo, o interrogatório digital. Você acha que eu não faço isso? Aquilo que vocês entendem como engenharia social faz parte da perícia. Você, que é o interrogatório criminal, você interroga o suspeito e você consegue levantar um monte de informações que o cara consegue passar para você numa conversa. Quer ver um exemplo? Umas 3 semanas atrás, eu vi um filme de um cara, na verdade era um mendigo que estava dentro do trem e 5 caras entraram dentro do trem e tiraram a garrafa de cachaça da mão dele. E ele na verdade, ele era um ex-agente que tinha virado mendigo, né? E ele enfiou a porrada nos 5 caras. Aí ele foi para a delegacia. Só que ele não quis se identificar. Tá? E a delegada, ela entrou, né, para conversar com ele, conversou, elogiou o cara, aí pegou um copo d'água, entregou para... Você deve estar com sede, entregou o copo com água, um copo de plástico, e depois pegou o copo, e na hora que ela pegou o copo, ela não pegou pelas bordas, ela botou a mão dentro do copo e assim levou. E assim conseguiu identificar o cara. Então ela levou ele no papo, na conversa, conseguiu coletar algumas coisas, dentre elas a impressão digital dele. Você acha que eu não estava observando isso? A metodologia? Então, quando eu vejo esses filmes, eu presto muita atenção na metodologia policial para fazer o trabalho de perícia. E eu uso isso para o mundo digital. Essa que é a diferença entre ficar só usando ferramenta e pensar como perito. Isso é uma das coisas que eu vou ensinar no curso. Pensar como perito. Tá? Não é ferramenta. Ferramenta, como eu falei, é um mero detalhe. Hoje aparece uma, lá na frente aparece outra, mas a essência da perícia tem que estar junto. É muito interessante, você falou a verdade, né? O perito Exato. busca a verdade. Buscar a verdade. Aqui está um exemplo do conjunto de ferramentas que eu carrego no meu pendrive. Caraca! Quando eu vou fazer perícia. Quem fizer captura de memória, essas ferramentas, Pitanga, não? Ferramentas isso para aqui, para o Windows, né? Quem eu tenho curso vai ter acesso a essas ferramentas, Pitanga? Todas. Aqui, aqui está a imagem. Sabe que eu falei para você aquela imagem do servidor que a gente vai invadir e vai tirar a imagem? Está aqui, ó. Eu já tenho ela pronta aqui para a gente trabalhar. Já que a imagem demora muito tempo, a gente vai aprender a fazer, mas já vamos ter ela separadinha para a gente trabalhar, para a gente ganhar tempo, porque é muito conteúdo. O próprio Paulo e uns amigos meus, pô, Pitanga, o curso em 60 horas, eu falei em 60 horas e não dá. E ainda vou dizer mais. 60 horas a gente não dá, porque eu ia até alguns amigos, pô, Pitanga, eu senti falta de perícia em celular. Eu falei assim, cara, isso vai ser um outro curso, porque se eu colocar isso aqui, vai ser um curso de 120 horas, vai ficar caro e ninguém vai querer fazer. Então eu vou dividir isso. Perícia tradicional e depois o outro só perícia em celular. Tá? É bem legal, mas, como eu falei, não dá para incluir tudo no único curso, não, porque vocês vão ver, é muito conteúdo. O Josué perguntou se esse curso de perícia criminalista tem algum requisito. Cara, normalmente é nível superior. Ter nível superior. E no mais, não. Pessoal, quem ainda não se inscreveu no curso aí, gente?
64 horas, o Pitanga falou 60, eu pedi mais 4. Ah, você pediu mais 4. Vão ser 8 sábados, o pessoal vai começar semana que vem. A gente vai parar para o Ano Novo e Natal, fiquem tranquilos para fazer compras de Natal e tal. E volta em janeiro. Então vão ser 4 sábados em novembro, dezembro, e vão ser 4 sábados em janeiro. O José está perguntando se o treinamento vai ter perícia em Linux e Windows. Sim, senhor. Até porque, quem fez a pergunta? Josué. Ô, Josué, boa sua pergunta. Qual é o sistema operacional que mais as pessoas têm dentro de casa? Windows. Segundo, qual é? Linux. Mac. Mac. Terceiro, Linux. O Mac, infelizmente, eu não tenho. Mas como é um Unix, a gente tem o Sleutھ Kit, que é uma das ferramentas que a gente usa, que consegue ser usado dentro também do Macintosh. Mas aí a gente teria que, de novo, estudar o funcionamento do sistema operacional Macintosh para entender aonde que as coisas ficam guardadas em cada lugar. Até mesmo no Linux é um pouquinho diferente de acordo com a distribuição Linux. Por exemplo, no CentOS, onde é que ficam os logs de autenticação? /var, /log, security. Mas se você for para o Debian, /var, /log, auth.log. Você entendeu? Então, mesmo dentro do Linux, cada distribuição pode guardar aquilo ali num lugar diferente. Mas a resposta é sim. Vai ter para o Windows e vai ter para o Linux. 1h15 de live. Eu vou finalizar aqui, né, para o pessoal jantar e ficar em família. Eu vou deixar beleza. Só para finalizar aqui, Paulo, só lembrando que tudo aqui a gente vai se basear com a legislação, com a Constituição, com a Lei Carolina Dickmann. Está aqui, com a Lei Carolina Dickmann. E aqui, isso aqui é para o pessoal que adora achar que pentester é o cara que comete o ato ilícito. Então, na Lei Carolina Dickmann, só para deixar isso bem claro, sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, garante que, se houver autorização, como, por exemplo, a autorização dada a um pentest, o ato será considerado ilícito. Ou seja, se você está brincando de hackear a coisa dos outros sem a devida autorização, você pode ser enquadrado na lei de crime cibernético que está aqui. Tá? Então, cuidado de achar que, mas não deu nada para mim, nunca vi dar nada para ninguém. O que a lei diz? Invadir o dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidade para obter vantagem ilícita, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E vai aumentando cada vez mais se você envolver agente público. Só para fechar, Paulo, o que isso aqui significa? Por que não dá nada? Por causa disso daqui, Mais uma coisinha aqui, no artigo 154b, nos crimes definidos no artigo 154A, somente se procede a investigação, né? Procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, municípios, ou contra empresas concessionárias de serviço público. Aí eu botei aqui tradução, ou seja, tem que ter o boletim de ocorrência, senão não tem investigação. Então, por que não dá nada para um monte de merda, desculpa o termo, né? Que é a molecada andar fazendo por aí de crime cibernético? Porque a pessoa que é afitada não faz um boletim de ocorrência. Sem boletim de ocorrência, a polícia não investiga. E aí, depois que a polícia investiga, ela pode chamar um perito para validar. Só que isso custa dinheiro. O que acontece? Quando você tem um ataque de malware que afeta milhões, basta que a vítima tenha um saco de dinheiro bom para investir para chegar no atacante. Tá? Tendo isso, a gente chega. Não tendo, cara, e não tendo um boletim de ocorrência, não vai investir dinheiro para chegar no alvo. Você sabe por que essa lei 12.737 de 2012 virou Lei Carolina Dickmann? Alguém sabe por quê? Sim, porque vazou fotos fotos dela. E ela, como era uma artista global, né, pela Rede Globo de televisão, então, como envolveu uma pessoa grande que tem um poder de influência muito grande na mídia, aí resolveram fazer a legislação que trata de crimes cibernéticos. Senão, continuaria sendo baseado no Código Penal de 1940. Legal. Então, eu deixei aqui meu e-mail no chat. Deixa o seu e-mail também.
É marcos.pitanga. Vou botar aqui, marcos.pitanga. @gmail.com. E aqui estão alguns exemplos, né, de ferramental que a gente vai usar. Só um pedacinho, né? Aqui, como alguém perguntou, e perícia em imagem, ó. Eu fiz isso com meus alunos de um banco, que eu estou ministrando treinamento de perícia para um banco público, e eu estava usando justamente, ó, usando o XXD para fazer análise do conteúdo, da assinatura digital, assinatura do tipo JPG, e a gente chegava numa análise, o cara não poderia, de acordo com uma lei americana, que você não poderia ter até 10 imagens de rinoceronte contigo. Aí a gente foi fazendo uma vistoria, né, de todo o conteúdo no disco, em e-mail, em tráfego de rede, a gente conseguiu recuperar mais de 10 imagens de rinoceronte. Aqui eu criei um sandbox para a gente fazer análise estática e dinâmica bem básica, tá, pessoal? Por quê? Análise de malware já é uma coisa complexa. Tá? Só ele já é um motivo de um outro treinamento de 60 horas. Mas eu consegui colocar algumas análises básicas, pelo menos para o cara identificar o malware, como é que eu ia... porque isso virou moda, né? Então, pelo menos fazer algumas ações pontuais de você fazer uma análise básica de malware, tá? Da mesma forma, a gente vai usar, eu uso um outro só com ferramentas em Linux para fazer análise de malware, o CSI Linux para nos ajudar a fazer perícia, assim como vamos trabalhar com o Kali Linux para isso, né? Aqui todo o material que está sendo gerado é muita informação, então cada PPT desse aqui tem mais de 200 PowerPoint. O custo tá barato, hein, Pitanga? Vamos cara. Tem muita coisa aí, Pitanga. Aqui tem as ferramentas, ó, um monte de ferramentas que a gente vai subir para vocês utilizarem. Da onde que eu tiro o material para brincar de perícia? Ó, do próprio NIST, materiais que eles disponibilizam para a gente fazer perícia, que não é ensinado para ninguém, tá? Em outro local onde eu também baixo para poder me manter atualizado, né? Porque não é todo dia que aparece uma perícia para a gente fazer. E eu tenho que me manter treinado o tempo todo, né? É que nem o soldado, né? O soldado não vai para a guerra, mas ele treina todo dia, porque se um dia tiver a guerra, ele sabe o que tem que ser feito no trabalho, né? Então você está falando que vai fazer o curso, mas você vai ensinar o pessoal a correr atrás. Exato. Coloquei alguns livrinhos básicos que eu tenho aqui de cabeceira, né? Tá? Esse aqui eu tenho, é muito bom em português, tá? E a gente fechou. Legal, pessoal. Ó, recomendo, quem se interessa por esse assunto, dificilmente você vai encontrar um outro curso tão completo no mercado, né? A Pitanga também tem experiência, já fez alguns cursos que foram muito básicos, tá? Então ele está deixando tudo mastigado, já vai entregar as máquinas virtuais prontas, né, Pitanga? Já vai estar exatamente, cara. A gente não vai ficar perdendo tempo instalando o programa, compilando o programa, a gente vai direto para o caso de sucesso, para a investigação criminal, a gente vai direto fazer as coisas, tá, pessoal? Deixei o link no chat, ó, o André já comprou, já temos alguns alunos inscritos, tá, pessoal? Vai começar na próxima semana, no próximo sábado, né? Semana que vem tem um feriado, de repente alguém viaja, de repente, né, Pitanga? Às vezes alguém poderia viajar em dia 15, não, exato. De novo, eu sei que tem advogados aqui na live. Assistindo, né, na live. De novo, o advogado, não é função do advogado aprender a executar. Só ele ver e entender o modus operandi já é o suficiente para ele tomar alguma ação lá na frente, tanto estando do lado da promotoria quanto do lado da defesa. E até mesmo questionar o juiz em algumas ações e questionar o laudo pericial do cara. Então, essa a visão que o advogado tem que ter, porque às vezes fica muito na fantasia, né? Na cabeça, pô, meu Deus, como é que o cara faz a perícia no computador? Então, é interessante ele ver as evidências, porque depois ele pode cobrar isso de uma forma devida para o juiz ou quem está julgando o caso. Ou até mesmo ligado à LGPD, né, Paulo? Pô, vazamento de dados. Então, como é que eu vou associar? Como é que a empresa pode ser multada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Tem que evidenciar que realmente houve o dolo, não houve o dolo, o dolo já entra no outro conceito. Se houve realmente o ato
da intencional, né? Do vazamento, ou a empresa já estava fazendo um dever de casa e foi um caso pontual, então a autoridade vai entender isso daí e vai dar uma sanção, como uma advertência por escrito. Então, a perícia vai entrar muito nisso daí, tá? Então, não é simplesmente o cara entra um malware. Porra, aí o malware fez um vazamento de dados. E aí, será que eu tenho culpa? Eu gastei maior dinheirão com ferramental de segurança, mas mesmo assim o clicador feliz foi lá e plantou o malware. Será que eu posso ser multado sobre aquilo ali? Qual seria a sanção que poderia ser aplicada? Então, a perícia cada vez mais, não vou dizer nem perícia, né? A resposta a esse incidente cibernético cada vez vai ganhar mais força. É porque, por enquanto, a maioria dos advogados ainda não tem essa visão da perícia forense computacional, tá? Que acha que tudo é formato C2 instala o Windows e next, está resolvido o problema. Não é não. Tá? Tem como a gente chegar. Então era isso que eu queria falar. Aqui no pagamento aqui, só para finalizar, pessoal, que eu tenho que finalizar até 9h30, tá, Pitanga? Senão eu fico sem comida. Não, perfeito. Eu não estou em casa, preciso passar no shopping para jantar, senão eu vou dormir em jejum. Vamos lá, tem que fechar 9h30. Pessoal, o pagamento é via PagSeguro, tá, pessoal? Pode pagar no cartão, boleto, Pix, tá? No cartão parcela. Tá? Espero ver vocês todos aí. Vai ser um prazer, né, Pitanga? A gente formar. Poxa, eu trato como uma diversão, é o meu parquinho de diversões. Tanto o hacking, né? O hacking, obviamente o hacking ético que eu faço, né? Os testes de invasão. Eu vou dizer para vocês, eu estou fazendo um teste de invasão para um banco aí. Rapaz, se vocês viram o que eu estou vendo, todo mundo já tinha tirado o dinheiro de lá. Então não fica acreditando nessa historinha que o banco é seguro, porque, olha, eu estou fazendo um pentest num grande banco aí, que eu não vou falar, obviamente não posso falar qual é. Olha, eu estou pegando cada coisa que você... não acredito que um banco tem ações tão ridículas que poderia ser explorada. Hoje mesmo eu peguei um diretório fazendo varredura interna lá do portal, onde o cara colocou todas as senhas dos funcionários do banco e os backups do banco de dados lá numa pasta dentro do servidor web. Aí eu falei assim, eu não acredito. Pois acredite porque eu peguei isso hoje. Nem eu acreditei no que eu consegui fazer. Não, mas a gente não pode falar qual banco, se é isso, não pode. Não posso falar, mas não entra nessa história de dizer que eu sou seguro, não. Eu sou banco mais seguro. Não é banco pequeno não, né, Pitanga? Não é um banco pequeno, não. É bancão. Você sabe qual é, mas deixa quieto. Pitanga, eu vou liberar aqui o pessoal, tá? Também tem que jantar e tal. Galera, a gente se vê no curso. Espero que vocês gostem bastante. Se tiver alguma dúvida, tem o meu e-mail, treinamento@linuxnews.com.br, ou e-mail do Pitanga, marcospitanga@gmail.com. Obrigado pela aula, Pitanga. Foi muito bom, foi maravilhoso. E a gente se vê dia 19, né, Pitanga? Tá bom? Isso aí. Torcendo para vocês para a gente se divertir um pouquinho. É legal. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Obrigado, Pitanga. Valeu, pessoal. Abraço, galera. Qualquer dúvida que tiver meu zap aí, pode me pingar. Um abraço. Tchau. Um abraço, obrigado, gente. Tchau. Perfeito. Beleza, pessoal. Boa noite. Obrigado aí pela presença de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre introdução à perícia forense computacional. Não é um assunto novo, quer dizer, mais ou menos, né? Só que agora ganhou uma grande repercussão, Paulo, por vários motivos, né? Entre elas, a quantidade de invasões que vem ocorrendo é muito grande. Estou salvando aqui. O webinar tem que parar aqui, né?